Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Eu começo partilhando com vocês a alegria de me dar conta de que este é o primeiro episódio que eu faço oficialmente como psicóloga, além de jornalista, CRP na mão, ou seja, o registro no Conselho de Psicologia valendo. E eu partilho isso porque muitas de vocês que me escutam agora estiveram comigo desde o início da jornada. Aliás, muitas me dizem, como passou rápido? Mas foram 5 longos anos, inclusive com uma pandemia no meio, né? E isso só me traz a clareza de que o importante é começar. Se eu pensasse em tudo que eu vivi nesses anos, talvez eu tivesse desistido, mas olhando um passinho de cada vez a gente vai. Vai lidando com o que aparece, né? E é esse o processo do empreender sem fim na vida, porque não acaba. A gente festeja sim, a gente celebra sim, mas no dia seguinte tem que seguir no labuta. Então cá estou eu organizando meus espaços para o atendimento online, presencial, reorganizando contabilidade como CNPJ e profissional liberal. E claro que isso já está gerando uma série de pautas para os próximos episódios do Âncora de Carreira, porque vocês sabem que eu partilho aqui muitas das minhas perguntas e as respostas que eu vou encontrando. Então, dito isso, vamos ao assunto deste episódio. A gente olha muito para dentro por aqui, muito dos processos internos das mulheres empreendedoras, mas também registramos o que resulta deles. Olhamos para fora. E hoje mais para fora ainda. Vamos falar de quem lançou a carreira para fora do Brasil. Essa ideia não é rara, mas a execução, a realização em si e a adaptação tem todo um processo. Então, conversamos a seguir com a vice-presidente do Conselho Feminino da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e conselheira de inovação da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Karin Musculin, que é fundadora do Grupo Voto. Ela trabalha com diplomacia empresarial, faz uma série de missões internacionais por ano e no final de 2023 foi inclusive convidada pela Embaixada da Itália a palestrar em Roma sobre empreendedorismo feminino para brasileiras radicadas na Europa. Tudo bem, Karin? Tudo bem, Sabrina, uma alegria estar aqui contigo, parabéns, né? Agora por essa nova profissão maravilhosa, que eu tenho certeza vai ajudar muita gente e vai te ajudar também, né, a começar um novo ciclo. Parabéns pela ousadia. Muito obrigada. É muita gente que tem me dito isso, mas que coragem. Mas a gente vai indo aos pouquinhos, um passinho de cada vez. Coragem é tudo, parabéns. E aquela coisa, eu sempre digo, não, coragem eu aceito, porque realmente, coragem é a ausência de medo, né? Se me disserem, ai, como tu és destemida. Não, não sou. Sou cheia de medo, mas a gente vai com medo mesmo. É isso aí, parabéns. Meio uma maravilhosa profissão. Muito obrigada. Karin, obrigada por nos atender. A Karin fala conosco de São Paulo. Eu sempre aviso a quem nos escuta, se tiver alguma oscilação de rede, faz parte, em primeiro plano, o conteúdo. Karin, começo perguntando como é que a diplomacia empresarial, esse termo que assim não está no nosso dia a dia aqui, né, tem atuado no apoio às mulheres empreendedoras e hoje a gente falando dessas mulheres que optaram por investir no seu trabalho, nas suas carreiras fora do Brasil. Bom, Sabrina, primeiro, assim, a diplomacia empresarial, na verdade, é uma coisa nova, né? Porque a gente conhece muito a parte de diplomacia política, o diplomata de carreira, né? Que mais defende a representatividade, assim, do seu país fora do Brasil. Mas a diplomacia empresarial, que é uma área apaixonante, né? Ela fala muito sobre a arte, acima de qualquer coisa, de se relacionar, a arte de agregar. E quando tu traz esse tema, né, do empreendedorismo fora do nosso país de origem, o empreendedorismo para expatriados, ela se torna ainda mais necessária. Por quê? Eu não vivo, né, no exterior, mas nós, já há mais de uma década, nós, como tu bem disseste, realizamos missões internacionais. Então, nessas missões, a gente acaba tendo, obviamente, que mergulhar um pouco, né, na realidade de cada cidade, de cada país, para poder fazer uma entrega de conteúdo, né, para os nossos apoiadores, que tenha uma interação com o país, a cidade que vai nos receber. E eu acho que, mesmo que sejam eventos temporários, né,
as experiências que temos vale também para as empreendedoras que optaram, né, escolheram um país diferente para viver. Eu acho que o mais importante de tudo, Sabrina, é a gente assimilar, entender e aceitar as diferenças das culturas. Por mais, né, hoje tem muita gente que muda, por exemplo, para Portugal, que a língua dizem é a mesma, mas também não é, né, porque o português de Uhum. Portugal é tão diferente. Mas eu percebo que o maior choque, né, e também assim um temor que se mantém por bastante tempo, e algumas vezes com as empreendedoras brasileiras que vão para o exterior, é justamente esse choque cultural. E não só o choque, né, da cultura diferente, mas também o choque da recepção, porque nem sempre a gente é recebido com os braços abertos, com afetividade e com o calor brasileiro que a gente teria se mudasse apenas de um estado dentro do Brasil, né? Eu falo em causa própria, eu me mudei do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, nasci em Santo Antônio da Patrulha, e me mudei para São Paulo há 5 anos atrás, onde, graças a Deus, fui recebida de braços abertos, né? Com o calor que a gente está acostumado a ter de todos os brasileiros. E isso normalmente não acontece em países estrangeiros. Acontece muitas vezes com outros estrangeiros que também optaram por ter a vida naquele local. Mas o nativo, como a gente chama, né, às vezes ele tem uma dificuldade um pouco maior de aceitar o estrangeiro. E eu acho que esse é o ponto fundamental da habilidade da diplomacia, né? É a gente entender essa diferença cultural, é a gente entender as resistências e tentar, acima de tudo, assim, agregar essas pessoas ao nosso dia a dia, mostrando para essas pessoas que nós estamos lá para somar e não para dividir. Acho que a habilidade, né, do empreendedorismo que vai para fora do país, ela triplica. Porque além de todos os leões que a gente tem que matar todos os dias no Brasil, quando a gente empreende no exterior, a gente tem também essas questões de choque cultural e, por que não, de preconceito mesmo, né? Alguns países mais, outros países menos, mas o preconceito com o estrangeiro é uma força latente e às vezes até impeditiva, né, do progresso de alguns empreendedores que saem do Brasil. Bom, e aí eu já quero trazer, nós temos 2 depoimentos de empreendedoras de fora do país, para que a gente comente em cima deles. Então já vou trazê-los aqui para a nossa conversa, Karim. Começando então pela Júlia Leão. Olá, meu nome é Júlia Leão, eu tenho 34 anos, eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e atualmente eu moro no Porto, em Portugal. Eu me mudei para cá em 2017, quando eu vim cursar o meu mestrado pela Universidade do Porto. O objetivo sempre foi imigrar, então eu e meu parceiro nos organizamos por 2 anos antes, e hoje já fazem quase 7 anos que a gente mora aqui. Eu diria que o maior desafio no começo foi entrar no mercado de trabalho na minha área. Querendo ou não, em Porto Alegre eu tinha uma situação mais estabilizada, eu tinha contatos, não só isso, mas as pessoas conheciam os clientes para os quais eu já tinha prestado serviço. E aqui não, aqui era um mercado completamente novo. Tanto que eu só fui entrar porque um colega de mestrado meu me indicou para um trabalho. As entrevistas também é uma coisa que a gente não espera ouvir, mas tem muito momento de xenofobia e tem muito momento de machismo. Eu tive um entrevistador homem que me perguntou se eu era uma pessoa independente ou se eu ficava seguindo meu marido para cima e para baixo numa entrevista de emprego. Hoje em dia, o meu maior desafio, acho que como uma pessoa que empreendeu em si mesma, foi aceitar o inesperado. Quando eu me mudei para cá em 2017, eu tinha 27 anos. Eu não imaginei que com 34 eu ainda estaria numa situação da qual eu não me sinto 100% confortável. Eu sou uma pessoa muito organizada com meu dinheiro, eu consigo aproveitar ele, eu consigo guardar ele, eu consigo gastar ele. Mas essa realidade de que nem tudo vai sair do jeito que a gente planeja na nossa cabeça e que também fora do Brasil não existe país perfeito,
é uma realidade que a gente tem que abraçar muito mais cedo. E se eu pudesse dizer isso para a Júlia de 7 anos atrás, seria: não vai ser bem assim, mas tá tudo bem, a gente vai dar um jeito, porque afinal somos mulheres, a gente sempre dá um jeito, né? Bom, então essa foi a Júlia Leão, está em Portugal, um país que a gente falou que realmente foi muito procurado nesses últimos anos, o que acabou tendo também uma reação, né, quando entram muitos brasileiros nesse país. E ela toca em vários pontos importantes, né, o desafio de chegar sem referência, a questão da xenofobia, que a Karine já comentou aqui um pouco, né, de não estar sendo recebido de braços abertos, às vezes o contrário. A questão cultural que bate também no machismo, que a Júlia reflete aí numa entrevista de emprego, né, Karine, que é um dos pontos. E eu queria que a gente começasse também por aí, né? A gente faz aqui no Brasil uma batalha para essa conquista de espaço. A gente não fala mais nem em igualdade, fala em equidade, né? Poder ter as diferenças respeitadas e criar esse espaço. O espaço da mulher há muito tempo vem sendo trabalhado, a gente fez grandes avanços nas últimas décadas, e agora se começa a falar num espaço que inclui a maternidade. Isso ainda é mais recente, né? Em termos de mercado de trabalho. O que tu ouves dessas mulheres nesse sentido, quando sai do país? Então, Sabrina, eu acho que esse depoimento assim foi muito rico, porque independente do país, as dores, né, são mais ou menos as mesmas, e especialmente quando é uma empreendedora, quando é uma mulher, né? E uma mulher, se a gente for analisar, ela mudar dentro do seu próprio país sozinha, por exemplo, sem referências, como ela citou, para outro estado, para outra cidade, também é difícil. Agora, quando ela muda para um outro país, sem ter um amigo, um parente que a acolha, e ela conseguir, né, passar para as pessoas que a recebem, né, o objetivo pela qual ela está se mudando, por que optou por aquele país, é um desafio. É um desafio principalmente porque a gente esbarra tão bem com esse machismo que ela trouxe. Imagino que em Portugal ainda mais, porque é um país, né, onde lamentavelmente ainda temos muito assim machismo, mas também, Sabrina, eu acho que aí tu tocou num ponto assim muito importante, que é os avanços que nós já temos no Brasil em relação à ascensão das mulheres em ciclos de poder masculino, e que às vezes o fato de nós estarmos aqui nos impede de dar valor a isso, né? Eu acho que no Brasil a gente já avançou muito, e quando eu vejo o relato de mulheres que estão no exterior, especialmente em países europeus como Portugal, própria Itália, tem sim um retorno, às vezes ainda, de um preconceito, assim, de um machismo não velado, né, em relação às brasileiras que decidem empreender na Europa. De novo, né, aqui, mais do que nunca, assim, vale, né, esse exercício, essa habilidade, né, de conseguir romper esses ciclos, mostrando especialmente as razões pelas quais se optou por aquele país, né, as razões pelas quais o profissional entende que vai trazer para o país benefícios, né, que vai somar a população, que vai trazer para a população, para a sociedade, um benefício com o seu investimento, com a sua capacidade intelectual. Eu tenho, pelo que a gente tem visto, né, e especialmente, Sabrina, com a oportunidade maravilhosa que eu tive o ano passado de ficar 3 dias na Itália, convivendo com empreendedoras brasileiras, né, com inúmeros relatos, assim, dos mais diferentes desafios, de diferentes dores, assim, mas todas se a gente pudesse assim dizer qual o ponto principal, assim, acho que o ponto principal é esse, assim, a resistência, né, por ser uma mulher sozinha que está indo empreender em outro país. Então, este é um ponto realmente que a gente precisa trabalhar muito, e de novo aqui, né, volta aquilo que a gente falou no começo, um ponto absolutamente relevante: a coragem de não desistir,
a coragem de levar os seus sonhos adiante, a coragem de conseguir bater em todas as portas, por mais que elas estejam fechadas, da gente insistir para que elas se abram, né? A coragem de não dar um passo atrás e a coragem, especialmente, de aceitar, né, todos os desvios que o caminho traz, porque às vezes a gente faz todo um planejamento, né, para esse empreendimento, para essa nova vida, e muitas vezes a gente se depara com uma realidade onde os caminhos têm que ser reescritos. Então, também a coragem para se adaptar. Isso é o fechamento que a Júlia trouxe ali, né? Nesse sentido, um alinhamento de expectativas. E acho que esse episódio do Âncora de Carreira vai muito nesse sentido. A gente não tem como dar aqui um caminho pronto do que uma empreendedora que quer ir para fora do país vá fazer né, e como proceder. Isso varia muito dentro das suas atividades, dentro do que pretende, para onde vai. Mas trabalhar esse alinhamento de expectativa. Eu acho que a gente já tocou em pontos bem importantes aqui, até a questão do conservadorismo de alguns países, quando a gente está falando de Europa, ainda na questão do machismo, das diferenças culturais e até de reconhecer alguns benefícios que temos no Brasil, né, em relação a isso. Então, esse alinhamento de expectativa me parece que é bem importante. Tu falaste aí desse período na Europa e me vem aqui perguntar sobre a questão da cidadania italiana, se isso fez ou faz alguma diferença, porque aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo também, tem muitas pessoas que são de origem, né, italiana e fazem esses processos de cidadania. Eu mesmo fiz, estou concluindo agora, depois de quase 15 anos. Isso faz diferença para o brasileiro que vai para a Itália? Olha, dos relatos que a gente teve o ano passado na embaixada, não parece fazer muito diferença do ponto de vista de negócios. Faz diferença do ponto de vista acadêmico, né, para tu ser recebida nas escolas, nas universidades, mas do ponto de vista empresarial, não impacta tanto, Sabrina, pelo que elas nos trouxeram em relação ao seguinte: histórico, né? Tu não tens histórico naquele setor, tu não conhece as pessoas do setor, tu não te relacionas com os empresários, né? Os empresários locais. Então, o fato de tu ter um visto, mas tu não falar, por exemplo, italiano fluente e não ter um histórico naquela cidade ou naquele setor, acaba também sendo um impeditivo, independente do visto italiano ou não. E aí tocamos em outro ponto que a Júlia trouxe, a questão do network, né, de realmente ter uma referência. Ela precisou de uma referência de um colega de mestrado para conseguir finalmente entrar no mercado. E a questão da língua. Nesses países, por mais que a pessoa vá com o inglês 100%, que é o que se tem na educação, né, sistemática aqui no Brasil, faz diferença ter a língua local. Muita. Eu acho que é a grande barreira, né, para tudo, a língua. Porque não adianta, é a mesma coisa que chegar aqui, por exemplo, no Brasil, um estrangeiro falando espanhol, né? A gente, graças a Deus, aceita muito melhor, né, os estrangeiros. Mas, assim, a língua, o pertencimento, né, da língua é uma coisa muito forte. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para quem quer empreender em outro lugar, assim, a primeira ponta, eu acho, de todo o planejamento precisaria ser a língua, o domínio da língua local. E aí já chamo um outro depoimento, também da Europa, que é a Virgínia, que está na França. Olá, meu nome é Virgínia de Oliveira Camargo, eu tenho 35 anos, sou de Porto Alegre e atualmente vivo na França, em Paris, onde eu sou gestora de finanças na L'Oréal. Eu sou economista formada pela PUC, depois fiz diversas especializações na URGS, na FGV e trabalhei em algumas empresas no Brasil também, sempre na área de planejamento, finanças e gestão. Os 3 principais desafios que eu consegui elencar, sumariamente, a língua. Eu precisei, mesmo se eu vim para a França para fazer meu MBA, e mesmo se meu MBA tenha sido 100% em inglês, eu achava muito, e acho ainda, fundamental aprender a língua por uma questão de imersão, por uma questão de contextualização, de vida e de inserção na comunidade, enfim. E hoje, para mim, é muito importante o francês. Eu fiz a Aliança Francesa por 6 meses. E hoje, para mim, o francês é fundamental
porque eu trabalho 80% do meu tempo em francês e 20% em inglês. Então, para mim foi bastante fundamental, inclusive para conseguir postular para a vaga qual eu almejava. Depois eu diria que a distância da família, a distância dos amigos, isso foi uma barreira muito difícil e é até hoje a transpor, porque todos os dias a gente encara diversos desafios, às vezes sozinha, e é preciso ter muita força de vontade e acreditar muito no objetivo, no potencial e não desistir. E para concluir, o fator X, que eu acho que foi fundamental, eu descobri qual era o meu diferencial e o que eu podia aportar nessa minha empreitada para uma empresa, antes mesmo de saber que seria a L'Oréal. E a partir do momento que tu descobre isso, é muito mais fácil de deslanchar. Esses são os 3 principais fatores que eu poderia elencar. Não necessariamente na mesma ordem, mas, enfim, foram fundamentais para chegar até aqui. Um grande abraço, muito obrigada e parabéns a todas as mulheres corajosas que estão aí mundo afora. Obrigada. Bom, a Virgínia traz aí um elemento que a gente comentou há pouco, que é a questão da língua, a importância de se ter, né? Ela faz aí até um percentual do quanto ela consegue usar do inglês, mas é predominantemente o francês, então a língua local. E ela acrescenta 2 pontos aí, que é a questão da distância da família, realmente essa parte humana, emocional, que se fala pouco, né? Às vezes no mundo dos negócios, mas que já ouvi outros empreendedores colocando, o que tu sentiu falta quando montou a tua empresa? Senti falta de ter alguém do meu lado. Então tem essa parte emocional que pesa. E por fim, algo que a gente comentou lá no início, mas vale a pena retomar aqui, que é a relevância de descobrir qual o seu diferencial. O que você está entregando para este país? Assim, uma síntese, né? E destacando alguns pontos do que a Virgínia trouxe, Karim. Uhum. Então, né, imagina, em Paris ainda mais latente a questão da língua, né? Porque o francês, ele não gosta nem de falar inglês. Às vezes eles são, inclusive, bem antipáticos, assim, com quem fala inglês. Então, aí a gente traz realmente, assim, né, aquele ponto que a gente falou anteriormente, assim, muito importante no planejamento ter o domínio da língua antes de qualquer coisa. Agora, trouxe essa questão assim da família, né, do quanto é solitário a gente morar, né, longe da nossa cidade de origem, longe da nossa família. Mas aí, Sabrina, eu vou dizer uma coisa até por experiência. Eu morei 1 ano em Londres, quando eu tinha 19 anos, fui para estudar, e moro boa parte da minha vida longe, né, da minha família de origem, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, né, mesmo parecendo tão perto, São Paulo, né, do Rio Grande do Sul, mas é longe. E é o que eu sempre digo, assim, eu acho que depois que a gente se determina a mudar, a gente tem que criar formas de relacionamento diferentes, tanto com a família quanto com a família que a gente vai compor neste novo local. E sim, assim, quando eu falo família, eu acho que a gente precisa se abrir para ter amigos, né, que serão a tua família nessa nova jornada. E quando a gente está aberto para isso, eles aparecem. Isso eu tive essa experiência em várias das cidades que eu morei, e assim, eles aparecem e se tornam um braço muito importante, um pilar muito importante de sustentação para a tua estada, para a tua permanência no exterior. Um outro fato, Sabrina, assim, aí vai, né, para todas as empreendedoras que pretendem deixar o Brasil, que é o seguinte, às vezes a gente pensa pouco em utilizar as ferramentas institucionais que nós temos fora do país, como as embaixadas, as câmaras de comércio, por exemplo, Brasil, França, Brasil, Portugal, né, as entidades representativas do Brasil que estão lá, né, eles têm, na sua grande maioria, projetos, né, que inclusive apoiam essas empreendedoras, empreendedores a se relacionarem com a comunidade local. Então a gente acaba esquecendo que a gente tem esses braços de apoio, mas eles podem ser muitíssimo importantes para nos abrir caminhos, para nos dar essa sustentação e especialmente para nos apresentar brasileiros que já estão lá há muito tempo, que já superaram, né, as primeiras barreiras e que podem, com essa experiência, ser um braço importante de apoio para quem está chegando. E outra questão que eu queria te trazer é o planejamento.
dessa ida, né? Falamos com mulheres que já estão lá instaladas, falaram dessa relação de expectativa versus realidade. Mas o que é bem importante nesse tempo de planejamento e até quanto tempo de planejamento, Karim? Bom, assim, eu vou te dizer que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque as vezes que eu me mudei foram decisões muito rápidas, assim, e estratégicas em função de oportunidades, né? Mas das referências, experiências que eu tenho, sobretudo com essas mulheres da comunidade italiana, com quem eu acabei convivendo e estou convivendo até hoje, porque a gente vai agora em junho novamente, então tenho falado bastante com elas. Duas coisas, né? A primeira a gente já falou, que é a questão do idioma, e a segunda, que eu vejo muito importante, é que às vezes nos vendem sonhos e realidades que não são verdadeiras. Muitas das que foram comprando uma pauta, digamos assim, de prosperidade, de facilidade, de sonho que não se concretizou. Então, eu acho muito importante que no planejamento, caso seja possível, tenha, antes de se mudar definitivamente, uma visita, né, ao local onde você pretende morar, uma sondagem, né, não uma pesquisa, mas uma sondagem informal mesmo, com os empreendedores do setor, com os empreendedores da área, e até porque não uma pesquisa mais aprofundada. Hoje em dia a gente tem tantos dados, né, na internet, do mundo inteiro, então assim, uma pesquisa mais aprofundada para saber se a expectativa, né, como uma delas falou, vai ser respaldada numa realidade que é o que a gente está esperando. Então eu acho que esse planejamento, né, de empreender no exterior, eu acho que ele precisa ter um tempo de maturação para que a gente não transforme esse sonho assim, num pesadelo, né? Como a gente viu muitos brasileiros encontrarem, especialmente em Portugal, que se vendeu numa época assim, um paraíso, e quando chegou lá não era bem aquilo. Então, assim, eu acho muito importante que nesse planejamento tenha o domínio da língua, tenha o conhecimento, um aprofundamento sobre a realidade local e, especialmente, uma visita prévia, né, para que a gente possa entender exatamente o que está nos esperando. E, às vezes, Sabrina, até a questão do clima, né? Muita gente não leva em consideração a questão do clima, e eu tenho, por exemplo, uma amiga que mudou para o Canadá e não aguentou no segundo inverno, ela voltou porque não tinha condições, ela disse que ficava muito depressiva com o frio, né, com a diferença do nosso frio, que também não é pouco no Rio Grande do Sul, para o frio do Canadá. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e estudado antes né, de realmente empreender fora do país. Perfeito, muito bem colocado. E por mais que tu dissesse que não é a melhor pessoa para responder sobre isso, porque as tuas foram mais intempestivas, digamos assim, não, a tua experiência deixou bastante claro isso. E existem essas duas possibilidades, né? Muitas vezes a gente faz uma viagem que é planejada, né, porque é uma iniciativa própria, e outras vai ser aquela oportunidade que aparece e se abraça ou não se abraça. Exatamente, exatamente. Assim, eu, por exemplo, ano passado eu tive uma oportunidade de participar, por exemplo, de um evento em Abu Dhabi, né? Eu nunca tinha ido aos Emirados Árabes, né? Tinha até, assim, muita curiosidade, mas nunca tinha tido a oportunidade. E apareceu a oportunidade em 15 dias, eu me planejei dentro do possível, né? E fui, inclusive com as minhas filhas, porque eu queria muito que elas conhecessem essa realidade, né? De cerceamento de liberdade da mulher, para a gente entender, né, as diferenças que a gente tem e principalmente para valorizar o que a gente encontra no Brasil. E foi assim, foi uma oportunidade maravilhosa, mas eu fui muito bem indicada, fui, né, um convite de um evento que já estava preparado para nos receber e que nos abriu ali uma série de outros caminhos. Esse ano a gente vai de novo, assim, muito promissores. Então, a gente também, claro, né, tem que trabalhar muito em cima, assim, do que aparece de oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu não costumo perder oportunidades, mas se der para fazer este planejamento, eu sempre aconselho.
Bom, e a gente finaliza aqui já com a nossa sempre mentoria bibliográfica. Eu digo que não dá tempo de falarmos tudo que nós gostaríamos, então a gente joga para os livros também, para as leituras que nos ajudam, que nos sustentam nessas caminhadas. Eu sei que tu tens muitas possibilidades de indicação, mas vou te pedir o sacrifício de escolher alguma coisa que tu gostarias que outras mulheres também lessem. Tá, Sabrina, outro dia tu me convida só pra gente falar de livro, porque eu tenho vários que eu amo. Eu acho que vou ter que fazer uma série do Âncora só com os livros. Tudo bem, mas assim, eu indicaria, né, especificamente para esse tema, um livro que chama O Caminho do Artista, que é da Julia Cameron. É um livro extraordinário, um livro assim que mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de me encontrar com ele há uns 4 anos atrás, reler o ano passado, em função de uma mentoria que eu faria. E o que ele traz? Assim, a Julia, ela traz muito o descobrir do teu ser divino, né? Ela te ensina, é praticamente um curso, o livro, de como descobrir o teu divino interior. E o teu divino é o teu potencial criativo, né? Quanto mais tu cria, quanto mais tu te conecta com a tua essência, com a tua infância, com o teu potencial divino, que é como ela chama, mais forte tu ficas para enfrentar as adversidades e mais chance tu tens de ter sucesso na tua carreira, na tua vida pessoal e na tua vida espiritual. É um livro assim transformador. Eu recomendo especialmente para as mulheres que estão começando novos ciclos, né? Porque ele é justamente isso, assim, ele é um livro para quem precisa de um canhão é um canhão mesmo, né? De um canhão de intensidade, de luz, para a gente recomeçar. Eu super recomendo O Caminho do Artista, Julia Cameron. Eu gostei muito, e a questão da criação e da criatividade às vezes se associa muito só ao artista, mas ele faz parte da nossa vida aqui como empreendedoras, né? Criar caminhos, achar projetos. O próprio podcast Âncora de Carreira, ele nasce no momento assim, eu estava abrindo empresa, cheia de dúvidas e questões. E a gente pode, claro, chora, bate cabeça, mas de transformar isso em alguma coisa, né? Que possa ser produtiva e não destrutiva. Exato. Então, e ela ensina muito também ali, Sabrina, a questão do eu, né? Da gente cuidar do teu eu, do teu potencial, do que tu gosta de fazer. Inclusive, tem um capítulo que fala assim de você conseguir se levar para passear uma vez por semana. Levar as tuas vontades, os teus sonhos para passear uma vez por semana. Ai, é muito lindo. Tão importante para as mulheres, né? As mulheres têm que abrir esse espaço para cuidar de si. Estamos aprendendo porque e não a não olhar isso com egoísmo, mas numa qualidade de vida que inclusive gere bem-estar para quem está perto da gente, né? Para os nossos filhos, para os nossos companheiros, companheiras. Exato. Enfim. Exatamente. Karim Misculin, muito obrigada por compartilhar as tuas experiências aqui conosco. Hoje, nesse recorte, né? A Karim podia nos falar de muitas coisas, sobre muitos assuntos, mas hoje aqui a gente fez esse recorte olhando para essas mulheres que estão radicadas fora do país. Ai, muito obrigada, Sabrina. Adorei, parabéns, sucesso. A gente precisa disso, né? Mais mulheres, dando espaço para mais mulheres, para a gente trocar experiência, para a gente conseguir somar e para a gente juntas se fortalecer. Muitíssimo obrigada e sucesso. Obrigada. E para você que nos escuta, sempre um agradecimento especial por este momento, né? Ter atenção é algo muito especial. Então, obrigada a você que está com o Âncora de Carreira. E já sabe, se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo!